Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Esta semana o programa fala um pouco mais sobre a atual situação da indústria no país e expectativa para o futuro. Nosso convidado é o presidente da Fiesp e do Ciesp, o empresário Paulo Scaff. No comando da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo há 15 anos e do Centro da Indústria Paulista há 12, foi candidato ao governo do Estado nas últimas 3 eleições e está no MDB. Ao meu lado, em mais uma semana, o jornalista Elcio Costa. Vamos nessa. A indústria do país sofre com a derrocada do nível de emprego, problema que já vem há anos, se esse talvez seja um dos maiores problemas do país. Paulo Scaff, o que a indústria espera para o futuro a partir de agora? É mais um ano que o Brasil parece não crescer nem 1%. Apesar disso, a expectativa é positiva. Obrigado pela presença. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Na realidade, a indústria está dentro do contexto da economia brasileira. O Brasil tem que ir bem para a indústria ir bem e a indústria tem que ir bem para o Brasil ir bem. Naturalmente, nos últimos anos, a economia não correspondeu, não só à indústria, mas ao comércio, aos serviços. Nós tivemos um crescimento pífio em alguns anos e outros com um crescimento negativo. Saímos de anos muito difíceis, mas o importante não é chorar leite derramado, o importante é olhar para frente. Então, eu diria assim, começamos esse ano de 2019 com até um excesso de otimista. Eu não me refiro só à indústria, eu me refiro à economia brasileira em geral, que não teria muito motivo. Uma eleição, mudar um governo, significa que os problemas estão resolvidos. Aí, nos meses seguintes, a coisa caiu um pouco, havia aquela expectativa, aprova a reforma da Previdência, não aprova, a reforma da Previdência ficou tão famosa, é importantíssima, mas ficou tão famosa que eu até recebia investidores estrangeiros perguntando, e aí, aprova ou não aprova a Previdência? Enfim, ficou quase uma bandeira de salvação nacional. E a verdade é que os meses passaram, essa expectativa lá de 3, 4 meses atrás, de vai aprovar, não vai, criou uma certa insegurança, travou um pouco os investimentos, travou o consumo, quem está desempregado trava, quem está empregado com receio de perder o emprego trava, e no final, sem investimento, sem consumo, não tem crescimento, não tem emprego e aí vai. O que aconteceu? Foram coisas boas. Aprovou a reforma da Previdência, está numa reta, falta um detalhe no Senado, mas praticamente aprovada. A reforma tributária, que durante tantos anos se falava dela, está em discussão séria para chegar a um bom termo, aí, juntar o que tem de bom de todos os projetos que foram apresentados. Também aconteceram medidas como a MP da Liberdade Econômica, no fundo é uma desburocratização que simplifica a vida de quem quer produzir, quem quer trabalhar, acordos internacionais como o Mercosul e a União Europeia. Então, tudo isso criou uma expectativa positiva. Mas a economia, ela não é como uma lancha, que ela gira rapidamente, você vira o comando assim, na hora ela responde. É como um transatlântico, que leva um tempo para a manobra. O que nós estamos vivendo hoje é reflexo de coisas que aconteceram há 3, 4 meses atrás. E o que aconteceu há 3, 4 meses com a aprovação na Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência, com a discussão de outras reformas, com coisas positivas, criou-se uma expectativa positiva. Por essa razão que a economia começa a dar sinais de recuperação. Tanto a indústria, como a construção, como a indústria em geral, a indústria da construção, a indústria de transformação, o agronegócio, o comércio nos últimos 2 meses também. Então, eu diria que os dias piores passaram na economia. Então, o senhor está otimista com a economia? O senhor acha que existe uma possibilidade de deslanchar a partir de 2020, 2021? Tem que ser, né? O Brasil merece isso. Em 2019, deslanchar é uma palavra muito forte, para 2019. Para 2019, então, na realidade, o nosso PIB deu um soluço e todo mundo já fica satisfeito que não será negativo. Vai ser um início de recuperação, a gente deve crescer esse ano mais ou menos 1%, mas para o ano que vem, a possibilidade de um crescimento acima de 2%, para 2021, em torno de 3%, enfim, e só que com consistência, porque você terá uma reforma da Previdência aprovada, se Deus quiser, uma reforma tributária boa para o país aprovada, a reforma trabalhista aprovada, ou seja, reformas estruturais, nós precisamos fazer uma reforma administrativa. O senhor está satisfeito com o governo Bolsonaro até aqui, Scaff? Olha, o governo Bolsonaro, apesar desses meses, está no primeiro ano e nos primeiros 9 meses, né, muita coisa boa aconteceu. Na verdade, como nós estamos dizendo aqui, a reforma da Previdência foi aprovada esse ano.
e é uma agenda das últimas décadas, não é uma agenda que começou ano passado, é uma coisa que vem de longe, foi aprovada. A reforma tributária está em discussão séria, nunca esteve com tanta, vamos dizer, disposição o Congresso de aprovar e tanta disposição do governo de ter uma reforma tributária. Desburocratização, normas que existiam que atrapalhavam a competitividade do Brasil, como o NR12, que era um absurdo. Enfim, muitas coisas acontecendo positivamente, assim como também na área internacional, acordos internacionais. Esse acordo do Mercosul com a União Europeia é verdade que não começou nesse ano, mas foi concluído nesse governo. Então eu diria assim que tanto na área tributária, econômica, das relações internacionais, infraestrutura, a área de infraestrutura do país caminha bem também. Então eu diria assim que o governo tem atendido essas expectativas, tanto é que a economia dá sinais concretos de início de recuperação, o que é muito positivo. O senhor citou algumas vezes a reforma tributária. Existem vários projetos de discussão, várias possibilidades de discussão para a indústria. Na visão do senhor, como presidente da Fiesp, que mudança precisa ser feita? Qual é o perfil ideal de uma reforma para impactar bem o Brasil e mexer de uma forma mais, vamos dizer, democrática com o dinheiro de circulação? Para onde vai o dinheiro no Brasil? Você falou bem, Elcio. A reforma tributária é uma reforma que atende o Brasil, não para atender a indústria, para atender o comércio, para atender os serviços. É uma reforma que atenda a competitividade do Brasil. Então, como conceitos, o que você espera de uma reforma tributária? Uma reforma que simplifique, que facilite, que aumente a competitividade do país, que barateie, que agilize. Uma reforma que seja de uma forma mais justa o recolhimento de impostos, que mais paguem menos e mais pagando e não sobrecaindo muito em cima de poucos. Uma reforma que dê transparência ao consumidor, às pessoas, à sociedade. Quando a gente fala imposto por fora, significa que você saiba nesse copo quanto tem de imposto, qual o preço do copo e qual é o preço do imposto. Numa conta de energia elétrica, o ICMS está embutido no preço. Está lá 25%, na verdade não é 25%, é 33%, porque ele está por dentro. Você paga sobre o custo de energia, não é os 25%, e sim 33%. Então dá transparência, crédito de todos os produtos nas cadeias produtivas. Então são conceitos. O que se precisa? Pegar esses projetos todos, o projeto da Câmara dos Deputados, o projeto do Senado, o projeto do governo, o projeto dos governadores, todos esses, pegar o que tem de melhor em cada um deles e defender um consenso, uma reforma que pegue tudo que tem de bom, ideias boas de todos esses projetos e que seja factível, possível ser aprovado politicamente nesse momento no Congresso. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando, procurando pegar tudo de bom de todos e buscar uma convergência, mais ou menos o que aconteceu com a reforma da Previdência, que viabilizou a aprovação dela. Uma nova CPMF é bom ou é ruim? Paulo Scaff, presidente da Fiesp do Ciesp, responde já depois do intervalo. Não sai daí.